Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste e nos acompanha, seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus pela sua audiência e estou muito feliz por você que tem nos acompanhado semanalmente nas reflexões e na Escola Bíblica Dominical. Pois bem, ao longo da história da cristandade, muitas pessoas tentaram de alguma forma estabelecer a data exata da volta de Jesus. Porém, o fizeram sem sucesso. Infelizmente, muitos, da mesma forma como os discípulos que estavam ansiosos por saberem sobre os últimos acontecimentos, atualmente se lançam na mesma tentativa, fazendo prognóstico face ao surgimento das diversas catástrofes. E por que não dizer desta pandemia? Porém, nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas diversos textos onde os profetas e até o próprio Senhor Jesus destacaram com veemência sobre os últimos acontecimentos, ou seja, a sua vinda e o juízo final. Em relação à vinda de Jesus, a Igreja de Cristo, somos convidados a observar alguns aspectos que julgo ser importantes ser destacados nesse momento, pois precisamos, primeiramente, ter prudência. Segundo, sermos pacientes. Em terceiro, estarmos individualmente preparados. Vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, em outra tradução, loucas, nécias, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A parábola das 10 virgens, também conhecida como a parábola das virgens nécias ou a parábola da vigília, é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. No entanto, ela aparece em apenas um dos evangelhos canônicos. A parábola das 10 virgens faz parte da resposta para uma pergunta feita pelos discípulos a Jesus no Monte das Oliveiras. Diz assim: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus capítulo 24, versículo 3. Ao responder esse questionamento aos discípulos, Jesus incluiu ainda outras parábolas nesta resposta. Por exemplo, a parábola da figueira, Mateus 24, do 32 ao 35. E a parábola do servo fiel, Mateus 24, do 42 ao 51. Esta parábola está posicionada após o sermão escatológico proferido por Jesus e reforça o convite à prontidão perante o nosso desconhecimento total, diga-se de passagem, desconhecimento total
quanto à data real da segunda vinda de Cristo, porém, da nossa convicção e certeza de que ela acontecerá. Inicialmente, é importante destacar que a parábola não critica o fato das virgens terem dormido, uma vez que ambos os grupos assim o fizeram, tanto as prudentes quanto as insensatas, ou seja, as loucas ou as nécias. Mas a crítica se dirige às insensatas, por elas não terem se preparados. O autor declara que as insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. A Nova Versão Transformadora diz que eles não levaram óleo suficiente para suas lamparinas, enquanto que na tradução da linguagem de hoje dizem que não levaram óleo em reserva. Você pode observar isso no verso 3. O texto ele não está claro exatamente de que forma essa falta das virgens insensatas se deu em relação à sua preparação. Você entende? Por exemplo, podem não ter levado óleo em quantidade suficiente. Pode ser que elas tenham acendido a lâmpada só quando o noivo chegou e tendo passado toda a espera dormindo na escuridão. Elas podem não ter levado óleo nenhum, também uma opção. Ou podem também, claro, como vocês veem que elas saem para comprar, não tendo conseguido comprar a hora porque a maioria das lojas estavam fechadas. Na verdade, existem diversas opiniões diferentes sobre a natureza do sono. Mas o sono, isso é importante destacar, não foi um sinal de loucura. Ou seja, as virgens prudentes não passaram a ser insensatas pelo fato de terem dormido. Isso não quer dizer que a prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de ter ou não o azeite. Isto é, ser prudente e estar preparado é possuir o azeite. Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, conclama aos irmãos dizendo: vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite, quando as pessoas começarem a dizer: tudo está calmo e seguro. Então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão, que ataca de surpresa. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6. O mestre utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época nessa parábola. Era costume que o noivo fosse acompanhado dos seus amigos tarde da noite à casa da noiva. Lá, a noiva o esperava com as suas damas de honra, ou seja, as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do noivo ou do esposo, deviam sair com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa, onde haveria a celebração das núpcias. Um segundo aspecto que nos chama a atenção nessa parábola é que Jesus destaca a necessidade de ter paciência. O texto nos diz: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Você vê isso no verso 5. Precisamos estar cientes que a demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos, os sábios dos tolos, os zelosos daqueles que não são. Saiba que o zelo temporário para nada serve. Precisamos estar prontos, e isso pode significar uma longa espera. Algumas pessoas pensam que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento, mas na verdade vigiar é estar preparado
Você entende? Para a volta dele a todo tempo. Essa parábola nos ensina tal diferença. As virgens insensatas esperavam o noivo a qualquer momento, mas apenas as prudentes esperaram o tempo todo, ou seja, elas estavam preparadas, elas tinham o azeite, elas estavam preparadas para uma longa espera, elas, pode dizer, vigiaram. O apóstolo Pedro, em sua epístola, diz: meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. 2 Pedro 3, do 8 ao 10. Ao longo dos anos, grandes teólogos aplicaram interpretações diferentes sobre a parábola das 10 virgens. Todos, porém, concordam que o noivo é Cristo. Sobre o direcionamento da parábola, alguns defendem que ela se aplica somente aos judeus, ao povo escolhido de Israel. Outros aceitam que ela se refira a todos os que professam a fé cristã, ou tanto os verdadeiros quanto os nominais, ou seja, de todos os tempos. Pois bem, o terceiro aspecto que nos chama a atenção é a responsabilidade individual. Olha o que diz o texto. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja óleo suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. Saiba que quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a conhecer a fé salvadora. Esse azeite, ou seja, esse sinal, não se pode dividir. Ele é pessoal, intransferível. É suficiente apenas para os prudentes. De acordo com o autor, as 5 virgens que estavam preparadas para a chegada do noivo são recompensadas, enquanto as outras 5 que não estavam são excluídas do banquete do casamento. A parábola mostra desta forma que ela tem um tema claramente escatológico, ou seja, estar preparado para o retorno de Cristo e o juízo final. O cristão nominal, com a sua fé histórica, não conseguirá, veja, manter a sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Sua hipocrisia, sua religiosidade, a sua aparência podem até iluminar, por um tempo, o caminho da sua vida, de maneira que há quem o siga. Quando olhamos, por exemplo, para a lua, durante a noite, ficamos admirados pela sua luz, não é mesmo? Pelo seu brilho. Mas quando a manhã chega, a verdade então é revelada e nos mostra que ela não possui luz alguma. E isso vem à tona com o raiar do dia. Ela reflete a luz do sol, ou uma luz que não é dela. A fé histórica é assim, ela pode até brilhar por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora, daqueles que são genuínos, que se converteram, que têm a presença do Espírito Santo na sua vida. Por fim, aprendemos algumas lições sobre a parábola das 10 virgens. Seja qual for a interpretação adotada nesta parábola, como eu falei, dependendo de qual posicionamento, tais verdades não podem deixar de ser negadas. Por exemplo, a mensagem se dirige aos que creem. Na parábola, tanto as prudentes quanto as insensatas,
eram virgens. As virgens insensatas em nenhum momento foram prudentes, e as prudentes em nenhum momento foram insensatas ou se tornaram insensatas. Se aqui a virgindade se refere à religiosidade, como alguns dizem, claramente nós podemos perceber então que tal religiosidade não poderá salvar ninguém. Não basta ser virgem, é preciso ter azeite. Não basta ter um nome no rol de membros de uma igreja. Você precisa ser salvo, ter a convicção de que você foi alcançado pela graça de Cristo. As insensatas eram virgens, tinham lâmpadas, mas saíram sem o azeite. Aprendemos ainda um segundo ensinamento que as aparências podem enganar. As 10 eram virgens, as 10 possuíam lâmpadas. Certamente todas tinham vestes nupciais. Você já prestou atenção nisso? E ainda podemos dizer que todas saíram ao encontro do noivo, com as suas lâmpadas acesas. Nesse momento, se a gente parar para pensar e olhar simplesmente pelo olhar humano, é difícil de separá-las, pois, olhando assim, elas eram aparentemente idênticas. Realmente, é muito difícil conseguir separar os crentes nominais dos verdadeiros. Eles frequentam as igrejas, ouvem os mesmos sermões, cantam os mesmos louvores, alguns se destacam e acabam até trabalhando de forma muito abençoadora no reino, enganando homens, mas não a Deus. Curiosamente, na parábola das 10 virgens, no verso 12, Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado em Mateus capítulo 7. Ele diz assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mateus 7, 23. Nosso Deus é justo e naquele dia não haverá intruso. Mateus 21, do verso 1 ao 14. E aprendemos ainda que o azeite é pessoal. Se por um lado, inicialmente é muito difícil perceber quem são os prudentes e quem são os insensatos, você lembra? Já falei sobre isso. Há um momento em que essa diferença se torna duramente visível ao apagar as lâmpadas. Como já dissemos, nesse ponto, os estudiosos defendem diferentes traduções ou diferentes entendimentos em relação à figura do azeite. Porém, seja a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, ambos os significados são insubstituíveis, indivisíveis e notórios na vida do verdadeiro crente, daquele que foi verdadeiramente salvo, alcançado por Jesus. Ao concluir esta reflexão, é importante destacar que a prudência e a vigilância são as principais lições dessa parábola. O grande mandamento aqui é vigiar. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil esperar pouco tempo. Nada melhor, porém, de que entender as palavras que Jesus disse ao encerrar essa reflexão, quando ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Versículo 13. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu quero deixar ainda uma palavra de recomendação para você que nos acompanha, que nos assiste, mas ainda não pertence a uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça-nos uma visita. Se não houver, procure uma igreja evangélica que esteja comprometida com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Deixe o seu like, faça um comentário, emita a sua opinião. Não deixe de acionar também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais pessoas possam receber esta palavra. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.